Bom, pessoal, eu confesso que eu pensei várias maneiras de começar esse vídeo e confesso para vocês que não veio nenhuma na minha mente. Esse é o primeiro vídeo desse canal e eu tenho algumas coisas para fazer aqui. Eu preciso me apresentar, eu preciso fazer alguns agradecimentos, porque sem essas pessoas que eu vou agradecer aqui no vídeo, esse canal não existiria, não iria nem começar. E eu quero aqui nesse vídeo, que é um vídeo de apresentação do que vai ser o canal, do que a gente vai falar aqui nesse canal, eu quero dizer para vocês exatamente isso, sobre o que vai ser esse canal, sobre o que é esse canal. Então, primeiramente me apresentar, meu nome é Anderson Santos, eu tenho aproximadamente aí 25 anos como cristão e nos últimos 10 eu tenho servido a Igreja do Senhor como pastor, como alguém que tem servido na igreja com a parte do ensino, o ensino da palavra de Deus. Então, basicamente, é essa a apresentação, sou eu, essa pessoa aí, tá? Cristão e que serve a igreja nesse ministério pastoral, nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Agora, eu queria fazer alguns agradecimentos, porque sem essas pessoas, esse canal não estaria acontecendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse canal ele nasceu da ideia de algumas conversas que eu tive com alguns irmãos. Entre eles eu quero agradecer o meu amigo, meu irmão Everton, né, que as nossas conversas renderam alguns pensamentos, algumas ideias para estar fazendo aqui esses vídeos. Também agradecer ao meu irmão, meu amigo Felipe, né? Felipe Monteiro, Pinha. Eu quero agradecer a ele também pelas nossas conversas. Agradecer também ao meu amigo, meu irmão Ivan Júnior, que as nossas conversas também renderam muitas ideias para a gente estar fazendo vídeos aqui. Então, sem essas pessoas, sem essas conversas, eu jamais poderia ter tido essa ideia de estar fazendo esses vídeos aqui ou iniciando esse canal. Então, essas conversas foram o que me levaram a pensar sobre fazer esse tipo de vídeo. Então, sem vocês, meus irmãos, muito obrigado. E eu quero até fazer um agradecimento especial aqui ao Tom, né, o Everton, porque ele que me ajudou aqui a colocar esse cenário aqui, fazer esse cenário, colocar para gravar, enfim, ele me ajudou bastante aqui, então sem ele também nós não estaríamos fazendo isso agora. Então, muito bem, sobre o que vai ser esse canal, né? O canal aqui Theos Talking, que é falando sobre Deus. A nossa ideia é falar sobre Deus basicamente. Porém, eu queria falar sobre Deus não de uma maneira tão convencional, vamos dizer assim. Porque se nós olharmos aí na internet, e especialmente aqui no YouTube, você vai ver que existem vários canais que tratam desse assunto. Tratam a questão do falar sobre Deus de maneira mais teológica, vamos dizer assim. Talvez até de maneira mais profunda do que eu irei propor falar aqui com vocês, tá? Então, já existem muitos canais nesse sentido. Então, essa não é nem de longe a minha pretensão. O que eu gostaria de falar aqui sobre Deus é falar sobre Deus de uma maneira mais comum, uma maneira mais simples, de uma maneira assim, um tanto quanto não convencional. Obviamente, nós sempre falamos sobre Deus através da Escritura e obviamente não dá para falar sobre Deus sem usar a Escritura Sagrada, isso é fato. E obviamente iremos tratar disso aqui. Mas eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre Deus a partir de coisas que normalmente a gente não costuma pensar. Por exemplo, nós assistimos um filme e há elementos naquele filme que podem nos remeter a Deus, seja uma frase dita, seja uma cena que lembra alguma coisa em relação à fé cristã, seja um livro que nós estamos lendo, e não necessariamente que esse livro seja teológico, tenha algum cunho teológico, esse não é o intuito. Então, um livro que você está lendo e uma frase dita nesse livro pode te remeter a pensar em Deus.
seja uma série, seja a letra de uma música, não necessariamente uma música cristã. Então a minha ideia, a nossa ideia aqui é que nós possamos falar sobre Deus a partir de qualquer coisa, a partir de qualquer menção que seja numa música, num filme, numa série, num livro, que nos remeta a pensar em Deus. Então, por isso, o título, vamos dizer assim, o nome desse canal é Theos Talking, né? Ou falando sobre Deus, ou falando a respeito de Deus. Então, basicamente, é isso que nós iremos tratar. Esse é o nosso vídeo inicial, aqui é apenas uma apresentação de quem eu sou e do que nós iremos falar aqui nesses vídeos que nós iremos produzir. Então eu espero que isso possa ser proveitoso, né? E quando eu falei dos irmãos, que eu aqui sou muito grato pelas conversas, é que nessas conversas a gente percebeu que as pessoas elas têm dificuldade de conseguir colocar na sua vida cotidiana Deus, de conseguir perceber Deus na sua vida cotidiana, seja nessas coisas que eu já falei, filmes, séries, livros, ou seja até mesmo em situações do dia a dia. Elas têm dificuldade de ver Deus além daquele ambiente natural que nós costumamos ver Deus, né? Num culto, na igreja, numa reunião de pequeno grupo. São momentos onde naturalmente a gente consegue enxergar Deus. Mas as pessoas elas têm dificuldade de enxergar a Deus para além dessas questões ou desses momentos naturais que a gente tem com a igreja, com o povo de Deus. Então, o meu propósito aqui, a minha proposta é que a gente possa ampliar essas coisas e conseguir perceber Deus para além desses ambientes. Muito iremos usar a escritura, ela não será descartada, obviamente, mas a gente vai tentar olhar para um livro, olhar para um filme, olhar para uma série, olhar para uma música, olhar para situações do nosso cotidiano e tentar perceber Deus, porque afinal de contas Deus está em todo lugar. Então o meu propósito é a gente conseguir despertar isso na gente, despertar isso, de conseguir olhar ao nosso redor e perceber que Deus está em todo lugar, como a sua própria palavra nos ensina. A minha inspiração bíblica para isso é justamente quando Jesus está ali com a mulher samaritana e de uma conversa simples, de um pedido de água, porque alguém está com sede, no caso Jesus, e ele consegue levar essa conversa comum para, digamos assim, um assunto mais profundo, espiritual, teológico, fazendo que, no final das contas, ela perceba que Jesus é o Messias. Então, ali, a partir de uma conversa comum, natural, cotidiana, ela conseguiu perceber Deus. Então, essa vai ser a proposta desse canal, né? Inspirado ali por Jesus, aquilo que Jesus sempre fez com toda maestria, com toda perfeição, conseguir perceber Deus para além daqueles ambientes que normalmente a gente consegue perceber Deus com mais facilidade. Então, meus irmãos, meus amigos, eu espero que você venha comigo, que a gente possa ter aí muitas experiências boas de conseguir perceber Deus para além daquelas situações que normalmente a gente percebe. E é isso, eu espero você no próximo vídeo. Espero que você se inscreva, compartilhe, tá certo? Então, que nós possamos juntos perceber Deus em todas as coisas. Então, bora falar de Deus.